Bom dia, meus queridos. Trazendo aqui uma palavra nesse momento. Ela está no livro de Salmo 34, versículo 4. Eu vou ler 2 versículos. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Amém. Quais são os teus temores? Nesse momento tem muita gente com medo de pegar essa doença Covid-19. Neste momento tem muitas pessoas com medo de perder o emprego, porque vai perder o seu salário. Muitas pessoas preocupadas, com medo de uma guerra, com medo da possibilidade de faltar alimento na sua mesa para sua família. Muitos estão com medo de talvez perder o carro que comprou, ou perder a casa que está pagando a parcela, ou até mesmo o aluguel. Nesse momento, existem muitas pessoas com temor do comunismo na nossa nação. Mas a palavra do Senhor nos ensina. Aqui o salmista disse que ele buscou o Senhor e Deus respondeu a ele. E livrou ele de todos os temores que ele tinha. Então, se você, ele está nos ensinando, nos dando um passo, uma direção. Se você buscar o Senhor vai te responder. E o Senhor vai te livrar de todos os teus temores, de todos os teus medos, de todos os teus questionamentos, de todas as tuas perguntas. Você tem que crer, procurar fazer sua parte e crer. O versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Meu querido, se você tem aliança com Deus, o Senhor acampa os anjos dele ao teu redor. Se você teme a Deus, o Senhor acampa os anjos dele ao teu redor, ao redor daqueles que o temem. E o Senhor os livra do mal, livra da seta que voa de dia e de noite, livra da enfermidade, livra das ciladas do inferno, livra das doenças contagiosas. O Senhor nos livra de todo o mal. Aqui o salmista disse que ele buscou a Deus e Deus respondeu e livrou ele de todos os males, de todos os temores, de todos os medos que ele tinha. Deus não fica escolhendo, eu posso isso, aquilo eu não posso livrar. Não, o nosso Deus, ele pode nos livrar de todos os males. O anjo do Senhor é sentinela ao nosso redor. O anjo do Senhor é sentinela ao teu redor. Procure fazer sua parte com o Senhor. Procure ter uma vida de oração. Se arrependa do pecado. Vá orar. Vá clamar a Deus por misericórdia. Apresenta a tua causa ao Senhor. Se você temer a Deus, Deus olhar para o teu coração e ver que você teme a Ele, respeita Ele, Ele vai te livrar. Amém? Não vamos comparar nossa nação com as outras nações. Não porque somos melhores, somos merecedores, não, meus queridos. Mas porque aqui nesta nação, nós servimos ao Deus vivo. Ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. Se nós formos analisar, hoje eu estava vendo a Espanha, 10 mil casos de morte de pessoas do Covid lá, é lamentável isso. Mas infelizmente a Espanha, para quem
é cristão, sabe, há muitos anos a Espanha, ela foi deixando de abençoar a casa de Deus lá. Eles eram dizimistas da Igreja Católica e lá eles deixaram de ser dizimistas. E desde que eles começaram a abrir mão da palavra de Deus lá dentro da Espanha, não digo todos, mas eu digo no geral, falando como um governo. Desde que começou a acontecer isso na Espanha, que isso já faz, eu acho, em torno de uns 10 anos, que eu conheço quando começou essas histórias da Espanha a se afastar da palavra de Deus. Desde lá, se você analisar toda a trajetória de lá que eu acompanho há todos esses anos, ela foi despencando, 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 ano após ano. A Espanha já passou tantos problemas ao longo dessa última década. Um país rico, mas um país que começou a abrir mão de Deus, da palavra de Deus. Tá entendendo? Hoje lá o governo é esquerda. Olha o que aconteceu lá. Estranho, né? Estranho que nos governos de esquerda está acontecendo isso. Aí agora nós passamos para a Itália. A Itália é um país que existe muitos cristãos, mas existe muitos que não creem em Deus, muitos que são ateus. E lá também na Itália tem atualmente um governo de esquerda, onde muitos italianos não reconhecem esse governo, mas infelizmente ele está lá. E não tem sido um bom governo. Nos últimos anos a Itália vem se definhando. Nos últimos anos vem se defiando, vem a fome. E se você analisar muitos vídeos dos últimos anos, você vai ver muitas reclamações de pessoas, de aposentados, que o salário mínimo não dá para sobreviver. Eu conheço muitas histórias da Itália, principalmente porque já morei lá dentro. Porque já conheço há mais de 25 anos lá. Tenho muitos amigos lá e conheço bem os problemas internos da Itália. E esses problemas também foram se agravando ao longo dos últimos anos. E nesse momento, novamente, se você observar, muitos mortos lá, principalmente idosos. Por que será? Temos que refletir nisso. Hoje, atualmente, também é assim, um país, não é um país de esquerda, é um governo de esquerda. Não é todas as pessoas. O norte da Itália sempre foi o lado rico da Itália. Eu morei lá em Milano. Então, as pessoas que vinham da Itália, da outra parte da Itália, da parte da bota, debaixo da bota para cima, né? O sul da Itália, sempre eles foram taxados como os pobres. O governo de lá, já que teve um governo lá, se eu não me engano, eu nem vou dizer o nome do partido agora, que eu lembro, mas não vou dizer. Ele quis dividir a Itália. Eu ainda morava lá nessa época, quando começou a surgir essa conversa. Ele queria dividir o norte do sul da Itália, porque toda a riqueza da Itália está no norte. E é engraçado que justamente no norte houve mais contaminação, mais mortos. Por que será? Isso tudo são detalhes a observar. E voltando para dentro da nossa nação, meus queridos, e a França também está com muitos casos. E voltando para dentro da nossa nação, aqui o segredo é a nossa vida com Deus. O segredo é nós termos um coração aquebrantado na presença do Senhor Deus que criou o céu e a terra e o mar,
do Deus vivo de Israel. Não é um Senhor morto, é o Deus vivo de Israel. É Ele que é o Deus desta nação. Assim nós cremos. Nós buscamos de todo o nosso coração a Deus, ao Deus que criou o céu e a terra e o mar. Por mais que muitas pessoas não conseguem entender toda a situação que engloba, no fundo essas pessoas estão buscando a Deus. E elas vão encontrar, quem buscar a Deus, o Todo-Poderoso, vai encontrá-lo. Então vamos crer que o Senhor nos guarda, nos protege. Vamos voltar à vida normal, pessoal. Para de ter medo. Eu tive no meio daquela concentração, tá entendendo? Da última passeata que teve do pró-Bolsonaro, recorda? Eu tive no meio de um monte de pessoas, uma multidão de pessoas. E eu não peguei essa Covid. E as pessoas, tá entendendo, que estavam ali, nenhum caso até agora surgiu de alguém dizer, eu peguei a Covid lá naquele dia. Não pegou. Tá entendendo? Existe muita mentira, muita conversa fiada. Vamos crer que Deus há de nos dar livramento. E a principal notícia que eu quero trazer para vocês hoje, meus queridos, também vamos agradecer ao Senhor, porque Deus também vai nos dar livramento. O comunismo não vai se instalar na nossa nação. Amém? Esses governadores comunistas, eles estavam aí tudo planejando, só Deus sabe o que é que eles falavam entre si para destronar o nosso presidente e para entrar com os dois pés o comunismo na nossa nação. Mas isso, Deus há de nos dar livramento. Amém? Eu ontem ouvi, o Trump mandou comboio de soldados para o mar da Venezuela. Mandou aviões, porta-aviões. Isso aconteceu no ano de 64, quando o comunismo quis invadir, tá entendendo? Quando o comunismo quis liderar a nossa nação. Os Estados Unidos também mandou reforço naquela época. E agora já aconteceu a mesma coisa. Nós, tá entendendo? Porque não podemos confiar, porque na Argentina existe uma base chinesa. E também chineses desembarcaram na Venezuela. Nós temos abaixo de Deus a parceria da ajuda do presidente dos Estados Unidos. E o principal, que o Senhor, o Deus nosso, que é o general de guerra, ele não precisa de uma grande multidão para nos dar vitória, não. Fiquem espertos. Trabalhe com uma mão, na outra mão, como diz Neemias. Neemias, ele na construção do muro, por causa dos inimigos, uma mão usava uma arma, na outra mão eles construíam um muro. A nossa arma hoje é oração. Fique atento, sempre orando em comunhão com Deus. Pedindo a Deus direção, pedindo a Deus capacidade, pedindo a Deus sabedoria. Orando pela vida do nosso presidente, para o Senhor capacitar ele, para o Senhor dar sabedoria a ele, guardar o nosso presidente, guardar os ministros do nosso presidente, guardar os políticos do bem. E que o Senhor também prepare bons militares de confiança para o lado do nosso presidente. A esquerda não vai conseguir voltar ao poder na nossa nação e nem no mundo, ela vai cair em geral. Amém? Guarde isso no seu coração. Eles não vão poder voltar. Tá entendendo? E eles vão pagar esses governadores que estão agindo de uma forma arbitrária contra o povo, enganando essa história de Covid. Eles vão pagar o preço deles por isso. E quem se levanta contra o povo de Deus vai pagar um preço por isso. Amém? Então vamos continuar olhando para o Senhor, crendo que a nossa proteção vem do Senhor, a nossa salvação vem do Senhor, que Ele está conosco. Amém? Que o Senhor abençoe o teu dia, guarde o teu dia, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, supra as tuas necessidades. Que o Senhor enche os teus celeiros de mantimento, coloque fartura à tua mesa.
Que o Senhor abra a porta das empresas, que as empresas voltem ao normal, a trabalhar. Que as pessoas não sejam demitidas. Que o Deus sustente a nossa nação com a destra dele. Que o inimigo venha a ser envergonhado. Mais uma vez os nossos inimigos da esquerda serão envergonhados. Sim, porque eles são nossos inimigos. Porque eles, está entendendo, não se importam eles apoiam o mal e não se importam de apoiar o mal para querer intentar o mal contra as pessoas do bem. Até de uma forma espiritual. Por quê? Porque eles se deixam ser usados pelo mal. Nós temos que orar para que a máscara dessas pessoas caia, para que os olhos espirituais abram e eles possam se arrepender do caminho errado que eles escolheram para seguir. E possa voltar atrás. A hora é agora de se arrepender. Não é amanhã, nem mais tarde. O Covid pode pegar qualquer pessoa e pode pegar principalmente esses da esquerda. Porque Deus promete guardar somente o povo dele, aqueles que temem a ele. Deus não tem, tá entendendo, obrigação de proteger a nenhuma pessoa que serve ao mal, a nenhum esquerdista. Esse povo da esquerda não teme a Deus, não crê em Deus, eles afrontam o povo de Deus. Por que Deus tem a obrigação de guardar eles? Não tem. Deus disse que guarda aquele que teme a ele, aquele que se refugia nele. Aquele, tá entendendo, que clama a ele, que busca ele, é esse que Deus se lembra, é esse que Deus guarda. Amém? Tenha um lindo dia de paz. Fica na paz de Cristo. E até a próxima, se Deus quiser.